muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Olá, povo de Deus, muito boa tarde, tudo bem com vocês? São exatamente 17 horas e 43 minutos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2024. Está começando mais uma transmissão aqui no perfil do Irmão Max. Eu sou o Irmão Max e eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um direto na Bíblia. Você que está entrando na transmissão, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Desde já eu te agradeço por estar aqui comigo meditando na palavra de Deus. Eu quero te fazer um convite. Você que está me ouvindo aqui pelo TikTok ao vivo, você que está me ouvindo aqui pelo YouTube, você que está me ouvindo aqui pelo MaxCast, o perfil do MaxCast no podcast, no Spotify, seja muito bem-vindo. Você que está entrando, de Pereira, Marilene, Josemar, Edna, sejam todos muito bem-vindos. Maria, sejam bem-vindos. Chica, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma transmissão para a glória de Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olá, somos o Grupo Unidos do Seu Propósito, Pagode Gospel. Curta a nossa página. Amém, meu varão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso, Gabriel. Isso, pessoal. Já vai deixando o like aí na live, na transmissão. Em breve nós estaremos entrando na mensagem. Sejam todos bem-vindos. Deixa o seu curtir, deixa o seu gostei. Um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Louvado seja Deus. Rosilane, Lu, sejam bem-vindos. Pedro, sejam todos bem-vindos. Temos 85 pessoas. Pessoal, quero te pedir, por favor, para você compartilhar o link dessa transmissão nos seus status, nas suas redes sociais. Convide pessoas para assistir. Fala, Irmão Max está fazendo uma transmissão da palavra de Deus e já vai começar. Hoje Deus tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração e para a glória do Senhor e pela tua misericórdia. Eu estou sendo instrumento de Deus para trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para o seu coração. A palavra de Deus simples, pura e eficaz, como ela é e deve ser. Amém? Em nome de Jesus, você que está me assistindo, já separa aí a sua Bíblia. Aqui está aqui comigo minha. Já separa também uma caneta para poder anotar os versículos, para poder anotar os mistérios que Deus vai nos dar nessa transmissão. Também separe o seu copo com água, coloque ao lado da transmissão, haja com fé, haja com sabedoria. Tire esse momento para meditar na palavra de Deus. Hoje é domingo, nós sabemos que hoje é dia de se reunir com a família. Eu já estou pronto para o culto. Você também que vai para o culto, coloca aqui nos comentários: eu vou viajar para a empresa. Amém, vai com Deus, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui entrando, louvado seja Deus. Cido, Raro, Jonatas, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero te convidar, para você que não me conhece, me curte aí, me segue aí no perfil, me ajuda a crescer na plataforma para que mais vidas sejam alcançadas, não por mim, mas pela pregação do Evangelho. Somos 113 pessoas que curtiram, 21 pessoas estão aqui assistindo. Sejam todos bem-vindos, Lisa, sejam todos bem-vindos, Carlinhos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Já temos 113 curtidas. Já passamos das 100 curtidas. Vamos começar em nome de Jesus. Bom? Então agora oficialmente está começando mais uma transmissão do Direto na Bíblia. A palavra do coração de Deus para o seu coração. Você que está me assistindo, eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus. Você que está me assistindo aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. É um prazer inenarrável tê-lo aqui comigo, meditando na palavra do Senhor. Você que está me assistindo por outras plataformas, seja o YouTube, seja o podcast, que é o MaxCast, seja nas minhas redes sociais, também quero te pedir, me segue aí, curte, já se inscreve no canal no YouTube, me siga nas redes sociais, @Max, o link está na bio do meu perfil. Compartilhe essa transmissão, compartilhe esse link, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Envie para aquela pessoa que você tem vontade de pregar para ela, mas lhe falta palavras. Envie essa transmissão. Envie aqui para aquela pessoa que você sabe que precisa ter um encontro com Deus, porém é uma pessoa que não é acessível a você. Envie essa transmissão. Envie para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar que precisa de uma oração. Já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração.
já deixa aqui nos comentários também qual a sua causa, qual o seu pedido, do que você precisa da parte de Deus. Ao final da transmissão eu estarei orando por você, em nome de Jesus, para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus ele te proteja ilumine os seus caminhos, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, que corta tanto para a direita quanto para a esquerda. A palavra de Deus, quando fala no nosso coração, a gente não resiste. É natural que a gente resista à voz de pessoas, é natural que a gente resista à voz de parentes, de amigos, de inimigos, mas a voz de Deus, nós nunca resistimos. Que Deus venha falar com você através dessa transmissão, que Deus ele venha edificar a sua vida através da pregação do Evangelho, que nesse momento Deus entre na sua casa, que Deus entre na sua família, que Deus entre no ambiente em que você se encontra, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia aí no trânsito, nos seus afazeres do lar, em algum compromisso. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aqui na transmissão. É um prazer tê-los aqui comigo. Quero te pedir aí, pela última vez, antes de começarmos, porque depois que eu começar a meditar na palavra, juntamente com vocês, eu quero me aprofundar ao máximo aqui na pregação, para entregar tudo aquilo que Deus tem posto no meu coração. Já deixa eu curtir aí na transmissão, me segue aqui na plataforma, para que quanto mais pessoas, quanto mais o perfil estiver crescendo, mais o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Amém? Já são 5 horas e 49 minutos, vamos começar mais uma transmissão, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, quero te pedir por gentileza, você que tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo, no Velho Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, estaremos lendo alguns versículos e durante a transmissão estaremos meditando mais aprofundadamente, tá bom? Você que não tem Bíblia, apenas acompanhe, mas eu te aconselho, não agora, se você não tem, mas ao final da transmissão, procurar uma Bíblia aí próxima de você, ou baixar o aplicativo de uma Bíblia e meditar na Palavra de Deus. Você que tem, acompanhe comigo, porque a leitura que eu faço aqui, você faz daí, é mais eficaz. Por quê? Porque você consegue acompanhar o passo a passo cada versículo que eu estou lendo. Você consegue acompanhar passo a passo cada trecho, cada texto, cada vírgula, cada ponto de exclamação, ponto final, cada detalhe da palavra, e faz mais sentido para você. Amém? Vamos lá meditar na palavra de Deus. Deus me deu uma mensagem hoje e o tema dela diz assim: primeiro ore e depois haja. Você vai entender. Vamos meditar na palavra? Diz assim: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Versículo 4. Então Josafá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Versículo 7. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Versículo 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo. Versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás.
Louvado seja Deus. Versículo 13, lá abaixo, diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quero que você repita comigo esse versículo. Se você não tem Bíblia, como eu disse, você está acompanhando. Se você tem, leia aí. Eu creio que eu vou ler daqui, você vai ler daí, ou então eu vou ler e você vai repetir pelo menos aquilo que você entendeu. Versículo 15 diz assim: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Forte, né? Tremendo que acabamos de ler, né? A palavra de Deus, só de ler a mensagem, eu não sei você, mas só de ler a mensagem, só de ler a palavra do Senhor, meu coração já se alegra. Só de ler a palavra do Senhor, meu coração, ele já palpita mais forte. Só de ler o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, o que está escrito, eu já começo a ficar contente, alegre, já começo a glorificar o Senhor. Se você puder, eu te convido agora, tira um minuto do seu tempo e dá um glória a Deus aí do outro lado. Coloca nos comentários, glória a Deus, aleluia. Se você crê que isso realmente aconteceu, se você crê que essa palavra é realmente eficaz e pura para produzir o resultado para o qual foi enviada, declara ao Senhor nesse momento: glória a Deus, eu creio. Declara isso em nome de Jesus. Amém? Vamos apresentar a palavra de Deus, para que Deus me dê sabedoria e entendimento, e aproveite esse momento também para limpar a sua mente e o seu coração, tirando tudo aquilo que te impeça de ouvir a mensagem, tirando tudo aquilo que te impeça de entender aquilo que Deus tem para falar com você. O que isso significa? Se você está triste, deixe nessa oração a tristeza. Se você está com ódio, com raiva, angustiado, decepcionado, deixa tudo isso nessa oração. Permita que o Espírito Santo te alcance agora e faça a limpeza dentro de você. Porque assim como é necessário um compartilhamento entre a semente e a terra para que produza o fruto, é necessário que a terra esteja fértil. Assim, eu posso pregar para você, eu posso ler a mensagem para você, eu posso orar intercedendo por você. Porém, se do outro lado você não estiver com a mente limpa e o coração limpo, não vai produzir resultado. Será o mesmo, como diz a parábola, da semente lançada em meio às pedras, em meio aos espinhos e no meio do caminho. Irá se perder. Mas se o seu coração estiver limpo, se sua mente estiver limpa, essa mensagem é aqui. E essa oração que nós iremos fazer, ela irá produzir muitos frutos. Amém? Vamos orar? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Se tiver alguma enfermidade, algum mal-estar que você esteja sentindo, algum parente, familiar seu, apresenta essa pessoa agora em oração. Ora por ela. Ora até pelos seus inimigos. Ora por todo mundo agora. Ora por quem precisa, por quem não precisa, por quem está perto, por quem está longe, por quem está forte, por quem está fraco. Ora em nome de Jesus. Ore. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a gente orar por quem nos persegue, fala bem de quem fala mal, a liberar o perdão. O Senhor Jesus nos ensinou. Ora nesse momento. Ora, libera o perdão agora. Aproveita esse momento para se libertar. Eu não consigo liberar o perdão. Então ora agora, libera nesse momento. Eu tenho medo de orar, tenho vergonha de orar porque eu não sei orar, não sei falar. Aproveita nesse momento que ninguém está te vendo, meu irmão, minha irmã. Jesus está. Eu duvido que no dia de hoje na correria, você não teve nenhum momento que você não conseguiu orar. Com certeza conseguiu. Mas eu não estou te pedindo para anular a oração que você já fez. Eu estou te convidando para querer mais de Deus. Quanto mais oração, mais poder. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, oh Espírito Santo,
Eu uno a minha fé agora, Pai, juntamente com a fé desses irmãos e irmãs que estão aqui me assistindo, Pai, desse irmão, dessa irmã, Pai, que ainda vai me assistir, os de perto e os de longe. Porque cremos, Deus, que a oração ela é eficaz, ela é pura e ela produz o resultado, Pai. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, Senhor. Senhor, o Senhor nos declarou em Tua palavra em Mateus 6, entra no teu quarto e fecha a porta, e fechada a porta orarás ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto o recompensará. Ó Pai, por isso oramos agora e queremos te apresentar esta mensagem que acabamos de ler. Pai, eu creio juntamente com meus irmãos que o Senhor irá falar fortemente conosco. Eu creio juntamente com meus irmãos, Pai, que não é de mim que eu vou falar, mas do Senhor. Por isso eu lhe suplico o Espírito Santo, dai-me sabedoria, dai-me entendimento para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para o coração dessa pessoa que está me assistindo. E nesse momento eu também te peço, Espírito Santo, vai de encontro a essa pessoa agora. Sonda seu coração, sonda sua mente, sonda teu espírito. Leva cura para essa pessoa que está enferma. Talvez não uma enfermidade física, mas uma enfermidade emocional, uma enfermidade na mente, não consegue dormir, não consegue descansar. Pai, leva refrigério para essa pessoa que está recarregada, que está sobrecarregada, Pai, que precisa de uma libertação. Espírito Santo, alcança quem está me ouvindo agora. Em nome de Jesus, Pai. Ele traga paz, Ele traga refrigério. Se essa pessoa está me assistindo, me ouvindo dentro de uma ala de hospital, leva cura, Jesus. Se ela está me ouvindo dentro de uma cadeia, de um presídio, leva paz no coração. Se ela está me ouvindo, Pai, nos afazeres da casa dela, Pai, que o Senhor lhe dê sabedoria para lidar, Pai, com sua família, com seus familiares. Visita esse irmão, essa irmã, essa criança, essa jovem, esse idoso, meu Pai. Visita cada um agora, do maior ao menor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. É o que lhe pedimos e crendo no milagre que agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. É tão gostoso orar, né? Sente uma paz. Bom, agora que oramos, vamos meditar na palavra de Deus e meditar e imaginar. Louvado seja Deus. Vamos ler, diz assim, versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 20, para você que não acompanhou a leitura e quer acompanhar. Como eu disse aqui, você que não tem Bíblia, apenas escute, apenas leve seu pensamento a Deus, pense em Deus agora. Talvez você estava aí assistindo, ouvindo alguma música mundana, algo que não edifica. Talvez alguém bateu na sua porta só para falar mal de alguém. Talvez alguém foi na sua casa hoje só para te dar uma má notícia. Talvez alguém foi na sua casa hoje só para te levar problema. Talvez alguém te ligou só para te afrontar, para te lembrar do seu passado. E você está aí sobrecarregado. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós sabemos que a Bíblia é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus falando. Então ouça a palavra de Deus agora. Eu quero te pedir também, antes de nos aprofundarmos um pouco mais, compartilhe, por favor, compartilhe esse link dessa transmissão nas suas redes sociais, nos seus status. Convida pessoas para ouvir a palavra. Me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Eu não estou pedindo para você compartilhar vídeo de dança, não. Eu não estou te pedindo para você compartilhar vídeo de coisa que não edifica, não. Eu não estou te pedindo para compartilhar tragédia. Eu não estou te pedindo para você compartilhar a minha performance, meu rosto. Não, estou te pedindo para confirmar a Bíblia. Compartilhar a Bíblia, a palavra. Seja um missionário, seja uma missionária. Seja bênção na vida de alguém. Envie essa transmissão, não minha, mas da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Já temos 923 curtidas, 4 pessoas ao vivo. Você que está aqui comigo até agora, muito prazer, seja muito bem-vindo. Vamos continuar até o final. Eu prometo ser bem breve, não vai passar de 20 a 30 minutinhos no máximo. A leitura da palavra até menos, tá bom? Porque eu sei que você tem seus compromissos, eu também tenho, então vamos meditar na palavra. Sem mais delongas, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então aqui no primeiro versículo nós já frisamos algo. Houve ali uma união, houve ali uma reunião e depois eles se uniram. Para quê? Para pelejar contra Josafá. E quem era Josafá? Josafá, ele era rei de Judá. Josafá
Ele era rei, ele estava ali reinando naquela fase. E agora 3 reis se reúnem para lutar contra um rei. Mas nós sabemos que poder bélico de uma nação já é o necessário para destruir uma nação, dependendo do tamanho daquela cidade, daquela nação, daquele país. Agora você imagina 3 reis. E nessa época aqui que nós acabamos de ler, era a época da monarquia. Então, era natural que houvesse guerras, era natural que houvesse ali confrontos, a espada, com escudos, com flechas, com lanças, para tomar reinados, para trazer para sua mentalidade atual, para trazer para os tempos atuais. É aquele famoso período viking, sabe? Em séries, em filmes que você assiste, em filmes de guerra, onde os homens se degladeiam no campo de batalha com espada, com lanças, com guerras. Então, é exatamente esse cenário que estava prestes a acontecer. Mas já que no primeiro versículo nós entendemos a covardia que estava acontecendo, eu já quero deixar algo de Deus para o seu coração. Deus escuta conversas que você não escuta. Deus, ele ouve palavras que são ditas na sua ausência. Então não se preocupe com quem anda falando mal de você. Não se preocupe com quem anda te prejudicando, te perseguindo ou tramando em te destruir. Você pode não estar vendo, mas Deus está. Aqui temos uma covardia, onde 3 reis se reúnem, 3 países, 3 nações, 3 cidades se reúnem para lutar contra Josafá. Agora se reúnem os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, e vieram a peleja, Não é que eles diziam que iam vir, não é que eles ameaçaram, não é que eles estavam planejando para o ano que vem, eles já estavam a caminho, a trajeto. Eu quero te alertar sobre algo. Se quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, para com isso hoje. Se quando você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir as redes sociais para ver quem curtiu os seus conteúdos, para ver quem te deixou algum comentário positivo ou negativo, para ver as últimas notícias da sua página favorita de fofoca, eu quero te convidar a parar com isso hoje. Sabe por quê? Porque quando você guarda, Deus continua. Quando você dorme, Deus continua te guardando. Quando você dorme, Deus não dorme, Deus não descansa. E o agir de Deus não começa quando nós estamos acordando. O agir de Deus começa quando nós estamos dormindo. Em Gênesis 1, quando conta da criação do mundo, a Bíblia diz que Deus disse: haja, e houve tarde e noite. Depois disse: haja, houve tarde e noite, e assim sucessivamente. O que significa isso? Significa que quando Deus disse haja e houve tarde e noite, então para Deus o dia não começa quando o sol amanhece. Para Deus o dia começa quando o sol se põe. Você deitou para dormir, você vai deitar para dormir hoje, independente do horário que você deite para descansar. E para você é noite, mas e para Deus? Para Deus continua sendo dia. Eu quero já deixar algo de Deus, um mistério nessa palavra. E se você puder, anote isso para não esquecer, para ler mais tarde, para ler naquele seu momento de angústia. No seu dia em que você se deita, no seu pior dia, no seu dia de perseguição, no seu dia de luta, no seu dia de dificuldade, onde tudo deu errado para você, ele acaba. Mas acaba para você, para Deus ele continua. Porque você fez tudo o que podia, que estava ao seu alcance para fazer, e você falou: Deus, eu fiz tudo o que eu podia, agora eu vou deitar para descansar. Aí eu imagino Deus dizendo: ok, agora eu vou fazer aquilo que você não pode. Por quê? Porque Deus só faz o que ele pode depois que você faz o que não pode. Deus, ele é Deus do impossível. O possível é comigo e com você. Vou repetir para você anotar. Deus, ele é Deus do impossível. O possível é comigo e com você. Amém? Mas irmão, você acabou de me falar para mim que ia me convidar para parar de, ao acordar, abrir a rede social, celular, página de fofoca. E eu tô aqui pensando, por quê? Sabe por quê? Porque eu quero te convidar a partir de hoje a ter um compromisso com Deus. Muito obrigado pelo presente que mandou aí, Aurelina. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Você também que quiser contribuir com a transmissão, mandar alguma rosa, alguma contribuição aí, faça aquilo que Deus tocar no seu coração. Eu não cobro para pregar, jamais vou cobrar, estou aqui pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que de graça recebeis, de graça dais. Mas se Deus tocou no seu coração, deixa Deus usar.
Todo esse valor será convertido aqui na transmissão e melhorias para que ainda mais nós possamos entregar conteúdos de qualidade. E o melhor conteúdo já está aqui, que é a Bíblia. Amém? Vamos continuar? Eu quero te convidar a partir de hoje, ao acordar, não abrir o WhatsApp, abrir a Bíblia. Anota isso para não esquecer. Ao acordar, não abra o WhatsApp, abra a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você acorda para trabalhar, para cuidar dos seus afazeres, você já acorda com o intuito do quê? Primeiro você olha o relógio, dependendo do que você for fazer naquele dia, você já tem uma lista do que vai fazer, ou é necessário, né? Ou então é aconselhável que tenha para que você tenha uma rotina, ou naturalmente, assim como eu, assim como você acorda já se preparando para ir trabalhar, para buscar o sustento da família. Mas entenda algo, que o mundo espiritual ele não tira descanso, não tira férias. A Bíblia diz que o nosso inimigo ele fica 24 horas bramando como um leão procurando a quem tragar. E se ele encontra alguém que está desprotegido, se ele encontra alguém que está fora da fiação, que está fora da graça, fora da presença de Deus, ele traga. Mas por que eu estou te convidando a fazer isso? Porque nós acabamos de ler, ainda estamos no primeiro versículo, e olha que forte isso. 3 reis se reuniram para lutar contra Josafá, mas a Bíblia não está dizendo que Josafá estava indo contra eles. Irmão, 1000 cairão à sua direita e 10.000 ao teu lado. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Que os dois lados faz sentido do mesmo jeito. Como assim, irmão? Irmão, entende uma coisa, quando você acorda para trabalhar, seu inimigo já está de pé há muito tempo. É natural que nós cristãos, nós que somos de igreja pentecostais, temos costume de dizer isso. Outras igrejas também, porque é um costume bíblico, um costume de uma pessoa que costuma ir à igreja fala isso. O diabo se levantou, mas eu te pergunto, quando foi que o diabo deitou? Quando foi que seu inimigo tirou férias? Aí você quer tirar férias de orar. Aí você quer tirar férias da igreja. Aí você quer escolher quando você vai ao culto. E eu não estou aqui te cobrando que você vá ao culto, não. Eu não estou te cobrando você que você seja religioso, não. Porque a Bíblia não tem religião. A religião se apossou da palavra. Eu estou te convidando a ter uma vida de devoção a Deus. Uma vida de dependência a Deus. Como eu disse, o tema desta mensagem que está aí é: primeiro ore, depois age. Antes de tudo, ore. Não é orar, é orar primeiro. Muito obrigado, Lu Roselis, meu amor. Que Deus te abençoe. Minha esposa me mandou uma rosa. Não é orar, é orar primeiro. Como assim? Acordou para fazer os afazeres? Antes de tudo, ora. Saiu para trabalhar? Antes de sair, ora. Deus, guarda meu caminho, guarda meu trajeto. Chegou no seu ambiente de trabalho? Antes de começar, apresenta a Deus, consagra a Deus. Sabe por que a gente não faz isso? Porque na nossa mentalidade nós fomos ensinados que oração é necessário estarmos em igreja, que oração é necessário que nós estejamos na companhia de outras pessoas falando da palavra, né? Porque a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sim, isso é fato, isso é verdade. Porque uma oração ela fica mais forte quando tem outras pessoas de mão dadas orando, porque você cria unidade. Quanto mais oração, mais poder. Nós somos ensinados que para orar é necessário que você esteja como eu aqui de terno, de gravata, né? Então se você não está assim, você não pode orar porque Deus não vai receber. Nós somos ensinados que para orar é necessário que você não tenha cometido nenhum pecado. Mas irmão, deixa eu já te dizer algo, todos somos pecadores, irmão. A prática do pecado aqui é errado. Pecador todos somos, o único que não foi pecador foi Jesus. Do restante todos pecaram, todos foram destituídos da graça, segundo o que está escrito. Então, a partir de hoje, põe algo no seu coração, irmão. Você não tem mais desculpa para não orar, não. Porque oração não precisa ser demorada. Oração não precisa ser em voz alta, em voz audível. Oração não precisa ser em público. A oração ela precisa ser íntima. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta. E fechada a porta, orarás ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. Deus ele se agrada quando você ora em público. Mas Deus ele se agrada mais ainda quando você ora em secreto. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele ama os que o amam, que os que o buscam de madrugada o acharão. Por quê, irmão? Por quê? Amém, meu amor. Deus te abençoe também. Por que é necessário que a gente ore? Porque quando a gente ora, a gente está declarando para Deus: Deus, eu sou dependente do Senhor. Você que orava 5 minutos e parou de orar porque achou que Deus não estava ouvindo, receba esse nome de Jesus. Volta a orar, Deus sente saudade da sua oração.
Você que não consegue orar com a voz audível, em voz alta, né? Vou aumentar o tom de voz para você entender. Tipo, meu Deus, meu Senhor. Irmão, ore em pensamento. Sabe, faz aquele ato assim, ó, tipo, fecha as mãos, ou fecha assim, ou coloca a mão no coração, ou levanta a mão, fecha o olho, ora em pensamento. Se te falta palavras para orar, se te falta palavras para falar com Deus, deixa eu já te declarar algo em nome de Jesus. Quem intercede por nós diante do Pai é o Filho. Quem entende, quem traduz as nossas lágrimas, os nossos gemidos inexprimíveis diante de Deus é o próprio Espírito Santo, que é a parte sensível de Deus da Trindade, irmão. Então entende que se você orar dormindo, Deus escuta. Como assim orar dormindo? É aquela oração que você começou a orar quando vê você dormiu. Deus escutou porque Deus viu sua atitude. Entende que se você orar no seu ambiente de trabalho, Deus está te vendo. Se você orar no carro, no trânsito, Deus está te vendo. Se você orar ajoelhado, Deus está te vendo. Se você orar em pé, Deus está te vendo. Então a partir de hoje começa a ter a oração como prática, como disciplina, como princípio de vida. Por quê? Porque no primeiro versículo a Bíblia diz que 3 reis se reuniram, 3 cidades, 3 exércitos se levantaram contra Josafá para pelejar. E se eles vieram, eles não vieram para massagear não, eles não vieram para dar carinho, eles não vieram para trazer presente não, eles não vieram para dizer: Josafá, parabéns pelo seu bom trabalho, o seu reinado está em ótimo trabalho, está em ótima condição. Josafá, nós vemos aqui te parabenizar pelo rei que você é. Não, a Bíblia diz que eles se levantaram para destruir. Deixa eu dizer algo que está escrito. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A escolha é sua. Quem você vai deixar entrar na sua vida hoje? O seu inimigo ou Jesus? Eu já te fiz essa pergunta, já com o intuito. Se até o final dessa transmissão você quiser aceitar Jesus, você que está aqui nos comentários, levanta a mão e fala: eu aceito Jesus. Assim que você fizer isso, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou orar por você. E aí, após isso, procura uma igreja próxima de você para congregar. Porque igreja é muito independente, muito individual. Você pode congregar na igreja de Paire de Preta, pode congregar na igreja que usa terno, já que não usa terno. O importante é você estar debaixo de uma unção, dentro de um rebanho, no meio de pessoas que vão te ajudar, vão orar por você, um pastor que vai te acompanhar. E o pastor dos pastores deu a vida pelas suas ovelhas, que é o próprio Jesus. Fez sentido para você até agora o que eu fiz? Tem uma irmã aqui pedindo para orar por você. Amém, irmã? Até o final da transmissão eu vou estar orando sim. Você também que está me acompanhando, deixa nos comentários seu pedido de oração. Em nome de Jesus. Se fez sentido para você, compartilhe o link dessa transmissão. Me siga aqui no perfil para mais conteúdos, para que sempre que eu estiver ao vivo, o algoritmo te notifique e você seja ainda mais edificado pela palavra de Deus. Eu não vou mudar meu tom de voz, eu não vou aqui ficar falando em língua, sapateando. Eu vou apenas ler a palavra de Deus para você. Amém? Bom, lemos o versículo 1, agora vamos no versículo 2. Diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedim. Lemos no versículo 2. Vamos colocar a Bíblia aqui, eu vou explicar para você o que Deus está mandando dizer. Quando a Bíblia diz que vieram alguns que avisaram Josafá, isso aqui prova que Deus ele jamais deixa seu filho enganado. Deus ele jamais deixa aqueles que dependem dele. A Bíblia diz assim que nunca viu um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Você que está se sentindo esquecido, esquecida, porque é natural que quando a gente passa por dificuldade, os amigos se afastam. É natural que quando a gente passa por fase difícil, por fase de luta, as pessoas parem de nos procurar, as pessoas param de querer fazer companhia da gente, param de querer a gente por perto. Mas aqui a Bíblia diz que houve uma porta de escape, porque Josafá nem estava imaginando, nem estava sonhando, nem passava na sua cabeça que tinha 3 reis, 3 exércitos, uma grande multidão vindo contra ele. Irmão, mas entenda algo. Se de um lado o seu inimigo levanta uma grande multidão para pelejar por você, mas se você tem uma vida de oração, do outro lado Deus levanta um para te avertar. E a Bíblia diz que vieram alguns.
Então entenda algo, não veio uma pessoa não. A Bíblia diz que quando Jó ele estava sendo aflito ali, recebendo as notícias, ele acabava de receber uma má notícia, vinha alguém. Recebia uma má notícia, vinha alguém para trazer mais e mais notícia. Mas a Bíblia diz que vieram alguns. Então não diz quantos números, eu não posso falar que foi 5, que foi 7, que foi 10, porque a Bíblia não está escrito. Mas está dizendo que foi alguns. Então vamos imaginar que Josafá está lá dentro do seu palácio, do seu reinado, fazendo alguma coisa, e alguém bate na porta e fala: meu mestre, meu rei, meu senhor, eu preciso falar algo para você. Olha, majestade, tem uma grande multidão vindo pelejar contra você, da além do mar da Síria. E eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Ou seja, quando fala e eles já estão, significa que eles estavam perto. E de novo eu quero te convidar, por favor, a partir de hoje, para de fazer as coisas sem orar, para de fazer as coisas na sua força, para de fazer as coisas sem consagrar a Deus. A Bíblia diz em Provérbios: consagra ao Senhor todos os teus planos e tudo lhes serão bem-sucedidos. Por quê? Porque quando você tem uma vida em oração, Deus ele te alerta de coisas que você não vê. Quando você tem uma vida em oração, Deus ele te alerta de coisas que você não esperava. Deus ele dá o livramento antes mesmo do problema chegar, irmão. Se tem alguma fase difícil que você está passando, se lhe sobreveio alguma tempestade, se tem alguém guerreando contra você, irmão, a oração é a chave. Tem alguém te perseguindo, ora por essa pessoa. Você está com ódio de alguém, ora por essa pessoa. Alguém você não consegue perdoar, ora por essa pessoa. Ei, tem alguém se levantando para tentar te destruir, ora por essa pessoa. Não tem ninguém se levantando contra você, não tem ninguém falando mal de você, não tem ninguém tentando te destruir ou te perseguindo. O seu inimigo não está lutando contra a sua vida. Eu tenho um alerta para te fazer, porque você não está orando. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não vai se levantar sobre quem está fraco. Ele não vai se levantar sobre quem já está na mão dele. Você acha mesmo que esses 3 reis aqui, essa grande multidão, se soubesse que Josafá já o servia, se soubesse que Josafá já estava rendido, não tinha nada para oferecer, eles teriam se levantado? Não, porque olhar para Josafá, para o reinado de Josafá, ia falar assim: isso aí já é um perdedor, vamos para alguém mais forte. Ei, tem uma frase que é plágio, mas eu preciso te dizer: estão tacando pedras em você? Se assusta não, é porque a gente só taca pedra numa árvore quando tem fruto. A gente só taca pedra numa árvore quando tem fruto. Estão tacando pedra em você porque você está dando fruto, irmão. E aqui eu estou falando dos frutos bons. Só se levantaram contra Josafá porque Josafá estava forte. Só se levantaram contra Josafá, o inimigo só se levantou contra Josafá porque Josafá tinha vida em oração. E nós vamos ler adiante a prova de que Josafá tinha vida em oração, vida em jejum, vida em dependência a Deus. Se não tem ninguém se levantando contra você, é porque você não está orando. Aí você me pergunta: irmão Max, então quer dizer que se eu orar alguém vai se levantar? Então eu vou orar não, porque eu não quero guerra, não. Eu quero te dizer algo, que talvez a sua vida está monótona, talvez a sua vida está do mesmo jeito, você não está vendo nada de diferente acontecer porque você não tem orado. E aí o seu inimigo ele não tem intuito em te destruir, seu inimigo não tem intuito em te tomar, em te derrubar, em te matar, não. Se você já está sem oração, se você não ora, se você olha para a sua vida e você não vê práticas de oração, se você olha para a sua vida e tudo que você faz no automático, no mecânico, tipo, você já sabe que é aquilo que você tem que fazer, então você vai e faz, para você não faz mais diferença. Você não ora para comprar, você não ora para viajar, você não ora para mudar de cidade, para mudar de casa, para mudar de país, você não ora quando sai de casa, você não ora quando sai do trabalho, você não ora quando chega no trabalho, você não ora agradecendo quando você almoça, você não ora quando você agradece pelo café da manhã, você não ora quando tem algo para comer, você não ora quando alguém te abençoa, quando alguém te entrega alguma coisa. Eu te trouxe isso aqui para você comer, você não levanta a Deus em oração. Eu quero te convidar para ir para tal lugar e você não ora: Deus, eu devo ir, Deus é do Senhor eu ir. Eu quero te alertar sobre uma coisa: seu inimigo está te deixando confortável, irmão. Ei, cobra mata abraçando. Cobra mata abraçando, irmão. E não começa forte, não, começa devagarzinho. O seu inimigo ele não vai chegar com um chifre, com um rabo, soltando fogo pelas ventas para tentar te assustar, não, meu querido. Porque a Bíblia não diz que eles estavam ali gritando, eles estavam vindo, caminhando, já estavam perto. Ou seja, ia pegar Josafá de surpresa. Você vai esperar mesmo o seu inimigo te pegar de surpresa para depender da oração? Você vai esperar mesmo que o mal chegue sobre a sua vida, que a dificuldade chegue sobre a sua vida para se preparar, para se despertar? Não, irmão. Para com isso hoje. Coloca Deus acima de tudo. Coloca tudo na mão de Deus e confia nele.
e o mais ele fará. Versículo 3. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Aqui, como eu acabei de falar no versículo 2, teremos a prova de que Josafá tinha uma vida em oração, que Josafá tinha uma vida em dependência a Deus, uma vida de jejum, já tinha a prática da oração. Porque ele teve medo, e aqui eu também já quero te alertar sobre uma coisa. Quando você decidir orar, quando você decidir entregar sua vida para Deus, quando você decidir jejuar, isso não significa que você vai estar livre de sentir emoções terrenas. Isso não significa que orar não significa que você não vai ter medo, porque Josafá teve medo. Mas Josafá teve medo, e depois de ter medo, ele se pôs a buscar ao Senhor. Algumas vezes, Deus permite que a gente sinta medo. Algumas vezes, Deus permite que a gente se sinta triste, que a gente se sinta angustiado, que sentimentos ruins nos sobrevenham, que fases difíceis nos alcançam, para a gente buscar mais a Deus. Algumas vezes, Deus permite que o inimigo nos aflija, para que a gente se ajoelhe diante do Senhor, porque sabe que naturalmente, se tudo estiver indo bem, a gente não vai fazer isso, porque você não busca Deus quando tudo está bem. Você não vai à igreja quando está tudo dando certo. Você vai à igreja quando seu marido sai de casa. Você vai à igreja quando a sua esposa não quer mais o casamento. Você vai à igreja quando seu patrão te manda embora. Você vai à igreja quando seu filho vai parar no hospital e fica internado. Você pede oração é quando você tem um diagnóstico médico. Fora isso, eu duvido que você ora. E se você ora, parabéns por você. Continue, não para não. Mas é natural que a gente só procure as coisas de Deus. A gente só procure Deus quando tudo está difícil. Porque a gente é acostumado, como eu disse, a gente é ensinado desde pequeno a só procurar a solução quando já deu problema, quando já deu errado. Você só leva o carro, uma pessoa desleixada só leva o carro pro mecânico quando o carro quebra. Aí tem a revisão falar, ainda tá andando, então enquanto ainda está andando eu vou continuar. Aí tem a surpresa de estar no meio de uma autoestrada, o carro quebra, aí liga pro guincho. Vai resolver, mas vai demorar. E aí a Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Quem? Josafá. E apregou o jejum em todo Judá. Sabe por que Josafá, quando ele teve medo, ele se pôs a buscar ao Senhor? Sabe por quê? Por causa do que ele vai declarar mais abaixo. Ele sabia que quem poderia livrá-lo era Deus. Era o Senhor. Ele sabia, ele cria, ele tinha certeza e convicção de que o Deus que ele servia é Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Eu também quero te declarar isso em nome de Jesus. Se você parou de orar porque você está acreditando que para você não tem mais jeito, se você parou de orar porque você está acreditando que nem Deus pode resolver mais sua situação, deixa eu já quebrar isso na sua mente em nome de Jesus. Deixa eu descortinar isso hoje da sua vida em nome de Jesus. Deixa Deus te libertar disso hoje através da leitura aqui. Josafá, quando teve medo, se buscou orar. Você está se sentindo como agora? Está se sentindo com medo? Vai orar, vai buscar ao Senhor. Não vai fazer declaração em rede social, não. Não vai ligar para aquele seu amigo que você sabe que é fofoqueiro, que é fofoqueira, que vai estar lá para te ouvir, mas quando você bater a ligação, terminar a ligação, o seu nome vai estar no primeiro jornal da fofoca, não, irmão. Vai orar. Amém, vou orar sim. Você que quer oração, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por você até o final da transmissão. E ele apregoou o jejum, porque o jejum é o que? Abstinência de alimento. Então, você pode jejuar de várias formas, e qualquer dia eu prego sobre jejum aqui. Mas quando a Bíblia diz que ele buscou o Senhor, ele apregou o jejum em todo Judá, é porque ele falou assim, primeiro eu busco a Deus, e agora o jejum. Por quê? Porque o jejum, ele fortalece a nossa carne. Porque quando a gente jejua, a gente enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Em tempos de guerra, se revista da armadura de Deus. Mas a forma de você se revestir da armadura de Deus em tempos de guerra é com oração e jejum. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele explica ali para os seus discípulos, quando eles tentam expulsar um demônio, e o demônio não sai, Jesus chega e expulsa e fala, mestre, por que nós em teu nome não conseguimos expulsar os demônios? Jesus disse, porque alguns demônios só saem, caça de demônios só pode ser expulso com oração e jejum. Ou com jejum e oração, como estiver na sua tradução bíblica. O que significa isso? Que se você não consegue vencer um vício que tem na sua vida, você já tomou remédio e não venceu. Você já passou por psicólogo e não venceu.
Você já procurou ajuda, até mesmo ir na igreja e não conseguiu. E aí você parou de ir à igreja e falou assim, eu já fui em tudo quanto é lugar. E aí eu fui para a igreja, eu fui para o culto e não consegui ser liberto. Sabe por quê? Porque sua carne está mais forte. Dentro de nós tem 2 leões, né? Conjecturando. Aí imagina você, qual que vai vencer? Aquele que estiver mais forte. Quando Josafá ele se busca ao Senhor, ele se põe a buscar ao Senhor, e logo após ele apregou, ou seja, ele decreta que todo Judá irá jejuar, ele estava se fortalecendo espiritualmente, porque ele teve medo. Você vai vencer o medo, não é tomando remédio não, você vai vencer o medo, e se você tem que tomar algum remédio, tome. Longe de mim falar para você parar de se medicar, não. Tome sim atitudes terrenas, mas antes de tudo tome atitude espiritual. Ore e depois haja. É o tema desta palavra. Você vai vencer as suas dificuldades. Você vai vencer os seus problemas. Você vai vencer essa fase difícil, essa angústia, esse filho que está dando trabalho. Você vai vencer essa dor que não te abandona, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, esse medo. É com oração e jejum. Porque quando você ora, você jejua, você enfraquece a sua carne e fortalece o seu espírito. O Espírito de Deus está dentro de você. Em Gênesis 1, a Bíblia diz que o Senhor soprou o teu espírito na minha e na sua narina. E é por isso que quando você ora e você jejua, você coloca para fora aquilo que tem dentro de você. Ei, sabe por que o inimigo quer te esfriar na oração? Sabe por que o inimigo quer te esfriar no jejum? Porque ele sabe que no dia que você decidir orar, no dia que você decidir jejuar, no dia que você se prontificar em buscar ao Senhor antes de qualquer coisa, aquilo que tem dentro de você sai para fora. O que tem dentro de você? O Espírito de Deus, o poder de Deus. Oh, meu irmão, ser cristão significa ser um mini Cristo, um pequeno Cristo. Cristão vem do quê? De Cristo. E o que Jesus fez? Orou e jejuou. Jesus no Getsemane fez o quê? Orou. Jesus na cruz fez o quê? Orou pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia diz que nos seus olhos escorria lágrimas de sangue devido à angústia que ele sentia. Mas logo após ele afirma, contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. Jesus, quando os discípulos estão ali próximo a ele, eles não pedem mais milagre. Eles não pedem para Jesus, Jesus, faça nosso nome conhecido, Jesus, nos dê riqueza, Jesus, nos ensina a multiplicar pão e peixe, não. Nos ensina a curar, não. Ele diz, Jesus, nos ensina a orar. E aí Jesus nos ensina, ok, quando orares, orem assim, Pai nosso que estás no céu. E aí continua. Sabe por quê? Porque a oração é intimidade. Quando você ora, você coloca para fora aquilo que está dentro de você. Porque você pode resistir a mim pregando para você nesse momento, porque eu posso estar falando e não pode estar fazendo sentido para você, ou você pode não gostar do meu tom de voz, você pode não gostar das palavras que eu estou dizendo, ou simplesmente você pode não gostar de Deus, ser ateu, ser católico, e eu não quero saber que de religião, eu quero saber se você quer ouvir a voz de Deus. Mas se Deus falar com você, você não resiste. Se você deu para o joelho para orar, talvez você seja uma pessoa que tem dificuldade em chorar. Sabe aquela pessoa fria, fechada, tipo essa pessoa não chora por nada. Experimenta orar para você ver. Sabe aquela pessoa que vem uma tristeza, talvez você seja assim, que qualquer tristeza que vem te derruba. Experimenta orar para você ver. Talvez você seja alguém que está dentro de você guardando emoções ruins, coisas difíceis que você já passou por psicólogo, por psiquiatra, você já tomou remédio, você já leu livro de autoajuda e nada resolveu. Experimenta orar para você ver, irmão. Porque quando você ora, eu vou dizer aqui porque é muito forte, por isso que eu tomei até para falar. A Bíblia diz que Deus se agrada no coração quebrantado. E a oração é quando o nosso coração está mais quebrantado. E é exatamente nesse momento que Deus fala com você. Porque quando você ora, a sua mente, se você ora com a face no pó, dobra os joelhos e coloca as mãos sobre o rosto e abaixa a cabeça, ou simplesmente você abaixa a cabeça, ajoelhado, é quando a sua mente está mais próxima do seu joelho, é quando a sua mente está mais próxima do seu coração. O que significa isso? Mente próxima do coração. A única forma de você os aproximar fisicamente falando é abaixando a cabeça. Isso significa que aquilo que está na sua mente e aquilo que está no seu coração se conectam.
Aí a sede das nossas emoções a gente acha que é o coração, né? Não é a mente. Porque você sente tudo aquilo que você pensa. Se você começar a pensar em coisas ruins, você vai sentir. Pense em algo de comer agora, algo que você gosta muito. Você vai sentir fome. Pense em tristeza, você vai se sentir triste. Pense em dinheiro, você vai se sentir com vontade de ter dinheiro. Agora pense em Deus, pensa na palavra, pense em Jesus, pensa nas palavras de Jesus para você ver. Você vai começar a se sentir quebrantado, se sentir com vontade de falar mais de Deus, orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Vamos continuar a palavra? No versículo 5 de 2 Crônicas 20 diz assim: Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aqui no versículo 5 eu já quero deixar algo forte para você nessa leitura. Quando a Bíblia diz que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, esse trecho aqui, ele nos traz uma forte reflexão de que ambiente importa. Então, por isso que oração de intimidade, oração em secreto é necessário que seja como Mateus 6,6, dentro do nosso quarto. Porque quando Josafá ele está no meio de Jerusalém e Judá, na casa do Senhor, e aqui casa do Senhor é o que nós chamamos hoje de igreja. Por isso que eu te aconselho, hoje é domingo, vai à igreja com a sua família, vai ao culto. Irmão, mas eu ainda não sou liberto. Deus não se importa com isso. Irmão, mas eu nem gosto da igreja daqui do lado. Vai assim mesmo, então procura alguma que você goste. Ah, irmão Max, mas sei lá, aquele povo da igreja passa aqui, não fala comigo, sabe? Eu vou pra igreja hoje, vou ter que andar de terno e gravata, todo engomadinho, ter que mudar meus hábitos. Não, irmão. Não. Sabe por quê? Porque quando diz que ele estava diante do povo na casa do Senhor, e casa está aqui em maiúsculo e Senhor em maiúsculo, significa que era onde Deus falava. Nessa transmissão aqui, nós estamos cultuando a Deus porque estamos falando da palavra de Deus, estamos orando e estamos com o nosso pensamento elevado ao Senhor. Então, isso significa o quê? Que ambientes preparados para Deus falar, Deus se apresenta com mais força. É onde você consegue estar mais íntimo, mais em espírito com Deus. Tem diferença entre você ler um livro em uma biblioteca do que você ler um livro em uma escola de samba, ou não tem? Tem diferença entre você estudar para uma prova dentro de uma sala de aula, né, onde tem outras pessoas também estudando, todos ali em silêncio, como você estudar para uma prova dentro de um metrô lotado da estação da Sé às 18 horas da tarde. Tá entendendo? Então, quando você está na casa de Deus, você está mais preparado, você está ali, um ambiente preparado, todas as pessoas no mesmo espírito, falando a mesma palavra, na mesma unidade. E aí ele clama a Deus: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Aqui, quando Josafá ele clama a Deus, que ele se coloca de pé e ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é Deus, não és tu Deus nos céus? Ele não estava ironizando Deus. Josafá que ele não estava colocando Deus contra a parede, não. Josafá que ele não estava querendo interrogar a Deus, não. Tipo, fala aí, né? Você que é essa pessoa. Não, ele estava se lembrando. No seu pior dia, lembre-se de quem é o seu Deus. Josafá, quando ele teve medo, Josafá, quando recebeu a notícia de que havia ali uma grande multidão vindo guerrear contra ele, e ele teve medo, logo após ter medo, ele se pôs em oração diante do Senhor, ele se pôs em jejum juntamente com todo Judá, ele reuniu Judá e Jerusalém na casa do Senhor, e ele se levanta e declara: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Ele lembra Deus, Deus, tu és o Senhor. Ele declara, quando ele está falando isso, ele está lembrando a sua alma, ele está falando diante do povo quem era Deus. Ei, hoje, amanhã, independente de qual seja o dia que você está me assistindo, no seu pior dia, não vai murmurar não vai reclamar não vai colocar na rede social hashtag tô chateado não. Quando chegar má notícia na sua vida, ora, jejua.
E se você não pode jejuar, ora. Se você não pode orar, jejue. Ou se você não consegue nesse momento orar e jejuar, lembra sua mente de quem é seu Deus. Não és tu que dominas sobre todos os povos, na tua mão está a força e o poder e não há quem possa te resistir. Sabe o que Josafá estava declarando aqui, meus irmãos? Senhor, tem uma grande multidão vindo contra mim, mas o Senhor é o Deus que está nos céus. O que é maior, o céu ou a terra? Você sabe a resposta, o céu. Se Deus ele está no céu, ele está dominando tudo. Não é tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Ele estava também declarando, Senhor, tem uma grande multidão vindo contra mim, mas quem domina sobre eles é o Senhor. Ou seja, eu já quero deixar algo de Deus para o seu coração aqui. Não tem nada que lhe aconteça que não seja permissão de Deus, a não ser que sejam os seus frutos maus. Aí a consequência também é permissão de Deus, porque Deus ele não tira a consequência da conversa. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, o nosso Deus, versículo 7, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Você está querendo ser amigo de quem? Você está querendo a atenção de quem? Você está querendo ser notado por quem? Talvez você já tentou de várias formas que as pessoas te observassem, olhassem para você, acreditassem em você. Mas aqui quando Josafá declara que a posteridade de Abraão, teu amigo, no final do versículo 7, ele está declarando assim, Abraão foi teu amigo, o Senhor deste essa terra e nós moramos hoje. Ei, se você se tornar uma pessoa íntima da presença de Deus, íntima de Deus, amiga de Deus, a sua posteridade, os seus sucessores, em outras palavras, as pessoas que virão depois de você, trazendo para o dia de hoje, a sua família será abençoada pela sua atitude de fé. Os seus familiares, a sua casa será alcançada pela sua intimidade com Deus. Mas na minha casa só eu sou cristão. Não se preocupa não, irmão. Através de você Deus muda a sua casa. Mas no ambiente de trabalho é difícil orar porque todo mundo lá fala palavrão, bebe, fuma, usa droga, as pessoas não gostam de crente, não sei o que. Irmão, não se preocupa não. Ora você em secreto. Através de você Deus abençoa a vida dessas pessoas. Por causa de Abraão, Josafá tinha onde congregar. Por causa de Abraão, que foi amigo de Deus, Josafá estava aqui declarando que aquela terra havia sido dada para a posteridade de Abraão. E aqui no versículo 13, para nós fecharmos a transmissão, eu falei que não ia passar de 30 minutos, disse assim, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Se você tiver oportunidade, reúna sua família em volta da mesa e faça uma oração a Deus. Ou reúna num quarto onde vocês podem ficar à vontade, dobra o joelho e ora ao Senhor. Se você não consegue promover esses momentos, quando vocês estiverem próximos de se alimentar no café da manhã, no almoço, fala assim, antes da gente comer, vamos orar. No ambiente de trabalho, quando as pessoas estiverem ali, sabe, falando mal do chefe, ou fofocando, ou reclamando do salário, fala, gente, vocês já falaram tanto aí no horário do almoço, fala assim, não, vocês podem, eu queria fazer uma oração, que vocês me permitem? Dificilmente uma pessoa, independente da religião que ela seja, ou da crença que ela seja, quando você fala, vamos orar, dificilmente a pessoa fala, não quero orar. Mas até esse que fala que não quer orar, depois ele vem falar pra você, não, ora por mim. Sabe por quê? Porque até aqueles que não creem em Deus sabem que oração não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias e dos filhos de Acá, Asaf, e disse, dai ouvidos. Agora Josafá tem medo, se põe a orar. Agora Josafá apregou jejum em todo Judá. Agora Josafá reúne Judá, Jerusalém na casa do Senhor. E ali estão orando. Depois Josafá se põe de pé e lembra Deus, quem é Deus, porque quando ele está falando quem é Deus, ele não está lembrando Deus de quem ele é, porque Deus ele jamais esqueceu de quem ele é, porque Deus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele fala, eu sou o que sou. Acabou para Moisés. Então Deus ele sabe quem é. É eu e você que tem que lembrar de quem Deus é. No nosso bom dia e no nosso mau dia.
Quando Josafá declara essas palavras, ele está lembrando da sua mente. Eu já quero deixar algo de Deus aqui para o seu coração. Tá vendo isso aqui? Meus lábios, minha boca? Você também tem isso, não tem? Então, se você observar, aqui desce o esôfago, nosso coração tá aqui, não tá? Tudo aquilo que você se alimenta não vai pro seu coração, vai pro seu organismo, correto? Ou correto, meu irmão? Isso aí todo mundo sabe, sim. Mas deixa eu dizer algo aqui. Aquilo que você fala, de dentro para fora, retorna de fora para dentro. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, se você abre a boca para murmurar, se abre a boca para reclamar, para xingar, para falar palavrão, é um canal. Você está enchendo o seu coração de tudo aquilo que não presta. Você está enchendo o seu coração de tudo aquilo que não edifica. Você está enchendo o seu coração de tudo aquilo que não vai fortalecer sua vida, só vai enfraquecer. Agora, se você declara no seu pior dia, no seu bom dia, todos os dias: Senhor, Tu és Deus, Senhor, Tu és bendito, Tu renovaste o Teu Espírito em mim, Senhor, me deu esse dia para viver, obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelo trabalho que eu tenho, obrigado pela saúde que o Senhor está me confiando. Você está lembrando da sua alma de quem é o seu Deus, quem é que te guarda, e quem te guarda não dorme, quem te guarda não tira férias. O guarda de Israel não dorme. E quando eu falo Israel, não estou falando só a cidade, o país de Israel, não. Israel somos eu e você, porque nós somos nação de Deus. Aí, depois dele orar, depois dele jejuar, depois dele apregoar jejum, reunir todos em oração na casa de Deus, olha a resposta. Ele disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui, nós vamos já finalizar a mensagem, mas esse versículo que acabamos de ler, 15 de 2 Crônicas 20, ele nos mostra aqui, ele nos prova o porquê do tema dessa mensagem. Primeiro ore e depois age. E aqui, se você anotou e acompanhou até agora, eu quero te dar o passo a passo para você vencer qualquer batalha a partir de hoje. Quando a Bíblia diz que não temas e nem se assuste, ou seja, não tenha medo e não se assuste, não haja por impulso, não se desespere. Dai ouvidos significa ouça, ouça, dai ouvidos. Não é só escutar, porque escutar, você está escutando tudo que está acontecendo ao redor. Ouvir é aquilo que você presta atenção. Você está me ouvindo? Então você está prestando atenção no que eu estou falando. Se você só está me escutando, então minha voz está passando batida. Agora, se você está me ouvindo, está entrando no seu coração, está produzindo resultado. Quando o Senhor diz aqui na boca de Jaziel: dai ouvidos, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É porque a Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo mais do que a gente possa carregar. É porque Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ei, aquilo que veio para você fazer, faça. Mas aquilo que é maior que você, entrega para Deus. E como é que eu entrego para Deus, irmão? Eu vou abrir o céu, Deus vai estender a mão, vou pôr na mão dele? Não. Aqui eu quero finalizar a mensagem te dando passo a passo. A partir de hoje, para você vencer qualquer guerra, qualquer batalha. E a partir de hoje, para você ter disciplina para passar por qualquer dificuldade. E para no seu dia bom você continuar fazendo. Por quê? Porque se você faz as coisas só quando tá difícil, então você tá dizendo para Deus: Deus, eu só te sirvo na dificuldade. Agora, se você faz todos os dias, e eu não estou te pedindo para você jejuar todo dia, porque você não vai aguentar, porque nosso corpo físico não foi feito para isso. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, sim, mas só foi uma vez na Bíblia. Tá entendendo? Mas se você tem prática, disciplina, anota o passo a passo. Primeiro, quando você sentir medo, ore, busca o Senhor. Quando você sentir medo, jejue. Se você não consegue jejuar, consagre. Se você não consegue consagrar, entre em espírito com Deus. Orou, jejuou, consagrou. Terceiro, se reúna. Reúna sua família, reúna seus familiares, reúna seus amigos. Procure pessoas para te ajudar em oração e jejum. Quarto, vá para a casa de Deus, porque o culto começa em casa. Se você ora em casa, se você jejua em casa, se você reúne a sua família em casa para ter essas práticas de oração e jejum e leitura da palavra, quando você vai para a casa de Deus, você vai tranquilo, você vai leve, você vai com convicção e você consegue entregar o melhor para Deus. Quinto,
Lembre a sua alma de quem é o seu Deus. Declare em alta voz para que seu inimigo ouça a quem você serve. Seu Deus é o Deus forte, Alfa e Ômega, o princípio e o fim, Rei dos reis e Senhor dos exércitos. Ele é o Eu Sou. Antes dele não há outro, e depois dele não haverá. E aí haverá a resposta de Deus. Quando? Quando você orar, quando você jejuar, quando você reunir a sua família e amigos para te ajudar em oração ou buscar ajuda. Quando você ir à casa de Deus e quando você declarar quem é o seu Deus, haverá a resposta de Deus. E no 7º haverá o livramento. 7 passos, né? Isso te lembra alguma coisa? O mundo foi criado em quantos dias? Em 6, e no 7º Deus descansou. Por quê? Para nos lembrar que o Deus que tem todo o poder, que não tira férias, que não dorme, descansou para nos lembrar que descanso também é trabalho. Você irá descansar no Senhor quando você tiver essas 6 atitudes na sua vida. E aí, lhe sobrevirá a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Foi só até aqui que o Senhor usou. Você que me acompanhou até agora, que colocou seu nome na oração, que está aqui comigo ao vivo, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te revista, que venha vinho novo sobre o seu coração e óleo fresco sobre a sua cabeça. Que os anjos do Senhor guardem a sua entrada, a sua saída, a sua direita, a sua esquerda, sua dianteira, a sua retaguarda. Que as mãos potentes e poderosas do Senhor estejam sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo o que você fizer. Que a partir de hoje, o Espírito e a presença de Deus te acompanhem. Limpe seu coração, sua mente. É momento de oração. Coloque sua mão no coração ou leve suas mãos para o céu. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra, oh Espírito Santo, obrigado, Deus, por mais uma transmissão. Obrigado, Deus, por até aqui o Senhor ter nos falado. Obrigado por até aqui, Deus, o Senhor ter me usado como instrumento para falar da Tua palavra para esse povo que me escuta. Oh Espírito Santo, é natural que nós sentimos medo porque somos seres humanos. Isso prova que o Senhor não nos alivia, Pai, das dores terrenas. Como Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Ó Deus, mas nós entendemos aqui através da mensagem, Deus, 6 passos para vencer as aflições deste mundo e viver em paz e ter a paz que excede todo entendimento. Deus, conceda graça para mim e para esse povo, para a partir de hoje a gente orar, a partir de hoje a gente jejuar, a partir de hoje a gente se reunir, Deus, em família, em amigos, procurar ajuda, ir à casa de Deus e declarar que Tu és o Senhor, Tu és o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, sobre Ti está toda a força, Pai. O Senhor domina sobre todos os reinos da terra e todos os povos, Pai. E aí nos haverá o livramento. Deus, livra essa pessoa agora, independente do que ela esteja vivendo ou passando. Alcança essa pessoa que está me assistindo agora, Deus, seu lar, sua família, seu casamento, seus familiares. As pessoas que colocaram o pedido de oração, Deus, visita agora, Deus. Seja no casamento, seja na saúde, seja na família, na área conjugal, na área financeira, na área sentimental, na área psicológica, na área familiar, na área íntima, independente do que seja, Pai. Alcança e dá o livramento agora, cubra com Teu sangue. E que a presença do Senhor a acompanhe, a proteja e a livre de todo mal. Em nome de Jesus, é o que cremos, te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus e que Deus te abençoe. Eu quero te pedir, se Deus falou com você nessa transmissão, compartilhe os vídeos desse perfil para que mais vidas sejam edificadas pela palavra de Deus. Também me siga aqui para que toda vez que houver uma transmissão você não perca e Deus fale novamente com você. Também na bio do meu perfil tem um link para o meu YouTube. Lá tem algumas pregações. A transmissão da palavra de hoje ficará exposta lá em breve. Então em breve você poderá acompanhar novamente, anotar, ver aquilo que você não conseguiu ver ou entender. E eu creio que Deus ele continuará falando em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Bom domingo.